Eu fico puto, tá? Porque esse aí é o liberal limpinho. A diferença do liberal limpinho e do Bolsonaro é perfumaria. É o mesmo cocô, só que um tem um pouco de confeito por cima. Mas é o mesmo cocô. O Eduardo Leite é um canalha. Atitude correta, camarada. Perfeito? Eu não vou aqui colocar várias imagens, eu acho que vocês já devem ter visto muita coisa, tá? Nos principais jornais. São cenas de guerra, tá? Cidades inteiras devastadas, tá? É uma situação tão grave que não tem energia elétrica, não tem combustível, não tem supermercado, não tem farmácia. Numa zona onde as pessoas não têm mais as suas casas, tá? Foi tudo destruído, né? As casas ficaram só no alicerce, tá? Para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui uma imagem que dá para que a gente entenda a proporção, tá, do que aconteceu aqui no estado, tá? Aí vocês têm uma imagem, tá, de uma ponte sobre o Rio das Antas, a ponte de ferro sobre o Rio das Antas, né, tradicional dessa região aqui do estado, ali no Vale do Taquari, e mostra o tamanho da elevação do nível do rio. Naquele ponto ali nós tivemos uma elevação na ordem de 22 metros de altura. Nós estamos falando de 22 metros de altura. Nas cidades mais afetadas, a parte central da cidade chegou a ter uma elevação das águas na ordem de 14 metros. Quer dizer, não adiantava nem você fugir para o telhado dessa casa em muitos lugares, porque mesmo no telhado dessa casa você não conseguiria ficar a salvo. Você precisaria ter uma casa de 2 pisos para ir para o telhado e torcer para que seja suficiente. Tá? Essa foi a proporção do que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul. É uma tragédia, é uma coisa que não tem precedentes e, lógico, isso está ligado ao aquecimento global, a essa condição presente que nós temos de ter que conviver com eventos climáticos extremos. Então aquilo que os cientistas nos alertavam há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não é mais uma coisa que está sendo projetada para o futuro. Nós estamos falando do presente. Nós já temos que atualmente conviver com estes eventos climáticos extremos. Obrigada pelo conteúdo, camarada. O que indica para ler antes de fazer o seu curso da classe esquerda. Camarada que está perguntando, tá? Eu vou deixar para responder isso lá na parte das nossas perguntas, tá? Muito obrigado pela colaboração, tá? Mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos continuar aqui falando, enfim, dessa tragédia que aconteceu aqui no estado. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Para a gente continuar o nosso debate sobre isso, que foi também algo que felizmente viralizou, que foi um debate, tá? Que a gente teve no programa Em Pauta entre o governador do estado, né, o Eduardo Leite, e o jornalista André Trigueiro, tá? Vamos assistir aqui e depois eu quero fazer comentários com vocês a respeito disso. Com estiagem, governador. E agora a gente passa para para um evento recorrente de ciclones a partir de um El Niño, de um super El Niño, que já acometeu o nosso estado em 2 ciclones, pelo menos antes, e agora nesse evento climático adverso. E você quer colocar a culpa em mim porque eu falei sobre os modelos matemáticos que não apontaram a precipitação que estava prevista? Não. Governador, para ficar bem claro, eu cubro esse assunto há 30 anos e a forma como eu exerço meu ofício não é exclusividade da pergunta que eu fiz ao senhor. Eu cobri Petrópolis, eu cobri a maior tragédia ambiental da história do Brasil, entre mortos e feridos, mais de 1.000 pessoas na região serrana do Rio, em 2011. Estive em Brumadinho. A gente, quando ocorre um evento dessa escala, dessa ordem de grandeza, de tanta dor e sofrimento, é nosso dever fazer perguntas, é o meu ofício. A pergunta que eu lhe fiz não remete a apertar botões o ou senhor não fez pergunta, o senhor fez um comentário. Só um pouquinho. Um momento. Eu lhe ouvi. Agora eu preciso dizer. Eu falei de cultura de prevenção que não necessariamente se resolve apertando o botão em 4 anos.
É uma forma de tentar encarar um problema que não está, eu diria, dissociado de uma realidade absolutamente conhecida, em que modelos matemáticos ou previsão do tempo não resolvem. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Não estou culpando ninguém, eu estou perguntando. Cultura de prevenção do Rio Grande do Sul. André, o senhor mencionou a seca. A sua pergunta não começou, não foi uma pergunta, foi um comentário. O senhor pode buscar aqui. Ainda bem que nós estamos na era que está tudo, né, já disponível digitalmente para qualquer pessoa rever. O senhor começou falando, me surpreende que venha o senhor, como tantos outros governadores e políticos, dizer que se surpreendeu com os modelos matemáticos. E é verdade, eu me surpreendi. Então não era uma pergunta, era um comentário que você estava fazendo. E eu não estou aqui para... Essa entrevista aqui é para falar sobre o que está acontecendo. Embasado e fundamentado, governador. O senhor não deve se vitimizar. Eu não estou me vitimizando. O senhor não deve se vitimizar. O senhor venha fazer essa consideração. Eu estou lhe dizendo o seguinte, os modelos nós recebemos dos... Bom, isso é muito engraçado, né? Primeiro é mentira, tá? É mentira do Eduardo Leite, que os modelos não previam o que aconteceu. Previam, ele foi avisado, nós já vamos falar sobre isso. Agora tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, o Eduardo Leite, ele está acostumado aqui a lidar com a RBS, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul, que faz um jornalismo em relação à pessoa dele absolutamente chapa branca, né? A RBS, ela é Eduardo Leite. Então o Eduardo Leite não está acostumado a ser confrontado na mídia. Quando o Eduardo Leite vai dar a entrevista aqui no Jornal do Almoço, né, para o RBS Notícias, ele é bajulado. Bajulado. Então ele não está acostumado com um jornalista que não o bajule. Por isso ele ficou tão desconfortável. Eu acho engraçado, mas ao mesmo tempo didático, para que as pessoas percebam que o Eduardo Leite, ele é um bolsonarista que come de talheres e mastiga com a boca fechada. Tá? Então, basicamente, é isso. Tá? E ele está ali mentindo pro André Trigueiro. Ele tinha informações e deveria ter feito alguma coisa. Mais que isso, a gente tem que lembrar que a estrutura da Defesa Civil aqui no Rio Grande do Sul foi absolutamente desmontada num acordo em que o Eduardo Leite fez com o Paulo Guedes para a recuperação fiscal do Estado. Então a ideia é o seguinte, olha, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, a União não pode fazer nada, o governo do Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, o que nós vamos desmontar? Dentre as coisas desmontadas por essa lógica austericida, fiscalista, está a Defesa Civil aqui do Rio Grande do Sul. E agora o que a gente viu diante dessa tragédia? A Defesa Civil correndo, o governo do Estado correndo, improvisando, porque as estruturas permanentes para a defesa desse tipo de evento haviam sido reduzidas ao máximo em função de exigências fiscais de um acordo que ele fez com o Bolsonaro. Isso tem que ficar muito claro, tá, gente? Porque basicamente o que aconteceu. Outra coisa, o Eduardo Leite está mentindo a ponto, né, da Metsul fazer uma nota oficial desmentindo aquilo que o Eduardo Leite falou nessa entrevista. Então, havia já o alerta de chuva extrema para o Vale do Taquari, mais de 300 milímetros, que foi justamente o que aconteceu. Aliás, a previsão acertou em cheio, não só nessa tragédia, como na tragédia que nós tivemos há um pouco mais de um mês atrás, também na passagem de um outro ciclone extratropical, né, que desembocou mais na região do Vale do Rio dos Sinos, e também devastou outras cidades, matou muita gente. Gente, já são quase 50 mortos. Nós temos outros 40 e tantos desaparecidos. Então esse número de mortos devem subir mais. Então, para além de toda a tragédia de empresas que foram destruídas, destruindo junto o emprego das pessoas, as próprias pessoas não têm mais casa para morar, não tem perspectiva nenhuma, tá? Para que o Eduardo Leite resolva agora colocar lá o coletinho da Defesa Civil e procurar e brilhar. Eu vou brilhar agora aqui. O governador sensível. Isso é uma hipocrisia, isso é discurso. Porque, na verdade, não adianta ele botar o coletinho e ir lá abraçar as pessoas, chorar e dizer, nossa, que pena, né? Nós não podemos fazer nada. Podiam sim.
Podiam primeiro não ter desmontado a estrutura da Defesa Civil para economizar dinheiro. Podiam ter dado mais bola para o alerta meteorológico que denunciava o que iria acontecer. Já havia inclusive um mapeamento das áreas de risco, que foram justamente as áreas mais devastadas. Mussum, Lajeado, Roca Salles. Dava para ter tirado todas aquelas pessoas de lá antes do acontecido, se a estrutura da Defesa Civil não tivesse sido sucateada a partir do acordo firmado pelo Eduardo Leite. Só que o Eduardo Leite não está acostumado a ser confrontado. E aí uma outra coisa que também aconteceu em virtude disso, tá, é aquela reclamação de mas o Lula não foi. Então a direita resolveu pegar como bode expiatório o fato do Lula não ter ido. Eu acho, sinceramente, que o Lula poderia ter vindo. Sim, poderia. Mas, gente, mais importante do que vir é apoiar, dar auxílio. O Lula, ele não veio pra cá porque não quis. Ele não veio pra cá porque ele tinha uma outra importante agenda que já estava agendada antes, que ele estava indo lá pro G20 assumir a presidência do G20. E absolutamente possível de se fazer o que de fato o governo federal fez, que é o Lula vai para o G20 e mesmo assim mobiliza tudo o que é necessário mobilizar para atender as pessoas aqui no estado. Então, rapidamente se liberaram muitas verbas, rapidamente estavam aqui 4 ministros, então haviam 4 ministérios à disposição do Eduardo Leite. Agora, mais recentemente, está aí na imagem, chegou o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou 741 milhões de reais com velocidade para que sejam aplicados na recuperação dos estragos, a ser entregues para as famílias. Sabe, pro Eduardo Leite fica fazendo indiretinha e tentando terceirizar a culpa. A culpa foi da surpresa. Será que nós vamos ter rapidez para entregar isso? Eu acho que o que a galera tinha que cobrar, na verdade, era desse senhor aí, né? O mais carioca dos gaúchos, né? Os gaúchos inventaram de eleger um carioca, né, pro Senado Federal. Cadê o Mourão? Será que ele tá no Maracanã? Será que ele tá lá torcendo pro Flamengo? Hã? Cara que não tem identificação nenhuma com o Estado, há décadas não vive no Estado, ele não é capaz de apontar no mapa do Rio Grande do Sul onde é que fica o Vale do Taquari. Chegar pro Mourão, onde é que fica Roca Salles? Ele vai pro Google. Mas por que não tem ninguém cobrando do Mourão? Hã? Por que não tem ninguém cobrando do Mourão? Outra coisa que o senhor Eduardo Leite tinha que também se preocupar em questionar é o seguinte: o governo federal liberou a verba, liberou o recurso. E a verba estadual, que depende de votação na Assembleia, e para quem não sabe, a Assembleia aqui do Rio Grande do Sul, ela é totalmente comandada pelo governador. Tá? É o MDB que dá as cartas na Assembleia aqui do Estado, do vice-governador. E aí, sabe o que fez a Assembleia aqui do Estado? Em vez de convocar uma reunião extraordinária para aprovar rapidamente as verbas, não, deixou para a reunião ordinária que vai acontecer só na próxima terça-feira. Aí eu não vi o Eduardo Leite cobrando isso da sua base governista, que aprova qualquer coisa patrolando na Assembleia. Quando é para aprovar, tá, coisas estúpidas como privatização da CE, da Corsan, que estão produzindo um caos aqui no Estado, aí a Assembleia é rapidíssima. Aí o Eduardo Leite movimenta lá seus pauzinhos e tudo acontece com rapidez, com fluidez. Agora não, eles não foram capazes de marcar uma reunião extraordinária para poder aprovar a liberação dos recursos. E aí ele estava questionando se o governo federal iria aprovar rapidamente os recursos, sendo que ele não cuidou do campinho dele. Não conseguiu chamar a sua base para votar rapidamente a partir de uma reunião extraordinária. Outra coisa, eu quero também divulgar aqui essa notícia, né, que foi trazida pelo jornalista Leandro Demore. E o Exército? Sim, porque o nosso Exército praticamente não tem função nenhuma, né, a não ser tramar golpe e pintar meio fio. Mundialmente, as Forças Armadas ajudam nesses momentos. Mas aí o Comando Militar Sul aqui estava disponibilizando ali
meia dúzia de bots e não sei mais o que, né? Uma miséria de pessoal, sem efetivo, sem nada. Então eu fico pensando assim, eles não são tão bons, tão rápidos, mas nem nesse momento eles podem. Então a gente tem que começar a botar um pouco mais de luz sobre essas coisas, tá? Porque o Eduardo Leite está, sim, terceirizando a culpa. Veja esse tweet aí que ele fez, tá? Esse tweet ele também é muito didático, para que a gente entenda a postura que ele está tomando diante do que está acontecendo. Então ele está lá de superstar, com o coletinho da Defesa Civil, cobrando, né, o governo federal. Ah, porque o Lula não veio. Pô, botou quatro ministérios à disposição, liberou verba com rapidez. Sendo que ele não fez nenhum dever de casa, que era chamar os deputados na Assembleia para dar celeridade ao processo aqui. Não foi a mesma postura que ele teve em relação ao Bolsonaro, porque ele é um bolsonarista disfarçado, né? O Bolsonaro, quando era presidente, e nós passamos por problemas como esse aqui no estado, o Bolsonaro cagou para nós, né? O Bolsonaro, quando não foi lá visitar as tragédias do Rio de Janeiro, das enchentes, o Bolsonaro estava de férias. Então vamos deixar de hipocrisia. O Bolsonaro não estava indo assumir a presidência do G20. Ele estava de férias. Para agora os bolsonaristas estão dizendo isso ou aquilo. Ah, porque o Lula não veio. Ah, porque o Lula isso, porque o Lula aquilo. Né? E outra coisa assim, ó, que a gente também tem que entender é: não tem como a gente falar em prevenção desse tipo de tragédia em meio a uma política de austeridade. Aí vai o Eduardo Leite, né, pedir Pix. Ah, vamos abrir agora uma conta aqui, vamos pedir Pix para as pessoas que querem ajudar. Ok, acho válido, mas vamos pensar numa coisa, isso não é responsabilidade das pessoas. A questão é que essa política de austeridade fiscal, tá, o arcabouço fiscal do Haddad, ou o teto de gasto do Temer, chamem como quiser, essa política que engessa e imobiliza a capacidade do Estado, é que ferra com a nossa situação. Não tinha que estar pedindo Pix para as pessoas agora. O governo tinha que estar liberando recurso. E não é R$ 2.400 que eles querem dar para cada família desabrigada. Tinha que ser um recurso que efetivamente pudesse ajudar as pessoas que não têm onde morar. Gente, demorará meses, tá? Para que as coisas voltem a um mínimo de normalidade. Em Mussum, em Roca Salles e em tantas outras. Eu estou usando essas duas cidades como exemplo de tantas outras. São 40 e tantas localidades devastadas. 70 e tantas localidades atingidas. Então não vai ser com o Pix das pessoas. A gente tem que entender que é incompatível neoliberalismo, austeridade fiscal com defesa do meio ambiente, gente. É incompatível. Enquanto o governo ficar se impondo autorrestrições em nome da defesa de uma ideologia que não tem conexão com a realidade, nós vamos conviver com esse tipo de tragédia e depois vamos estar de pires na mão, entregando R$2.000 para cada família que perdeu tudo, onde tinha casa, agora está só o alicerce. As famílias estão esperando a limpeza dos terrenos para pensar o que vão construir no lugar e quando vão ter condições de construir alguma coisa no lugar. Fora as pessoas que perderam entes, amigos. Porque muita gente morreu. Então é uma quantidade absurda de danos. E aí a gente tem que se questionar a respeito disso. O Estado teria condição de ajudar mais. Não o faz por restrições autoimpostas. Se a Defesa Civil do Estado não tivesse sido desmontada, talvez houvessem equipes permanentes que pudessem ter tirado as pessoas, salvado vidas. Não fizeram porque não tinha estrutura, e não tinha estrutura porque não tinha recurso. E não tinha recurso por causa dessa limitação autoimposta a partir desta política burra de austeridade fiscal. Com a desculpa de controlar a inflação, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E mais, a coisa é tão repugnante, gente, tá? Que a gente ainda tem que conviver com atitudes criminosas, como essa aqui,
do Alexandre Garcia. Deem uma ligada no que esse cara falou. Eu recebo notícias hoje de manhã de que é preciso investigar que não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas, porque a água vem de repente. Imagina a ponte de ferro que caiu, que foi levada. O pilar da ponte tem uma altura que equivale a um prédio de 6 andares. E a água subiu de repente, né? Então é preciso investigar isso. Isso é uma fala criminosa. Esse senhor tinha que estar preso. Tá? Nós temos que começar a criminalizar esse tipo de fala absurda. Isso é uma mentira deslavada. Isso não tem pé nem cabeça. Isso aí saiu exatamente do esgoto do WhatsApp bolsonarista. Aí esse cara, que tem grande audiência, espalha uma mentira dessas num momento onde as pessoas estão devastadas. Vocês conseguem entender a gravidade do que esse cara tá falando? É surreal, gente. É surreal que esse cara não seja responsabilizado criminalmente. Porque isso retroalimenta uma questão estapafúrdia, tentando colocar uma situação para achar um culpado onde simplesmente não há culpa nenhuma. E aí, para fazer isso, você tem que recorrer a uma mentira. Fora a questão de um debate que surgiu na internet do tipo assim, no Rio Grande do Sul todo mundo é fascista mesmo, então foda-se. Sim, teve isso também no meio de tudo isso, gente. E eu vou ser obrigado a dizer uma coisa pra vocês. Quem morreu, quem perdeu tudo, quem perdeu sua casa, foi 100% classe trabalhadora, tá, gente? 100% classe trabalhadora, tá? Quem tá sofrendo com o que tá acontecendo aqui no estado é classe trabalhadora. 100%. Burguês nenhum perdeu sua casa. Eu não vi nenhum condomínio de luxo sendo invadido pela água. Porque quem mora numa situação de risco não escolheu morar lá. Eu vou construir minha casa aqui nesse barranco porque eu gosto da vista. Mas pode cair na primeira enxurrada. Pois é, né? Vamos correr esse risco. Eu acho bonitinho botar minha casa aqui no barranco. Não, a pessoa que mora no barranco é porque ela não consegue outro lugar morar. A pessoa que vai para a margem de um rio que pode ser atingida por esse tipo de tragédia, ela não tá lá porque ela quer. Tá lá porque é classe trabalhadora. Só quem foi atingido pelo que aconteceu aqui no estado foi classe trabalhadora. Pra vir o desconstruído da internet falar uma merda dessa, sim, a gente também viu isso. Estão entendendo? Então a coisa é muito mais complicada. A coisa é muito mais complicada. Então nós temos vários problemas aí. Várias discussões que essa tragédia suscita. Primeiro, não é futuro, é o presente. Eventos climáticos extremos serão cada vez mais recorrentes e nós temos que nos preparar para lidar com eles. Tá? Então isso tem que ser cobrado, é para ontem. E eles vão piorar, e piorar muito, e piorar rapidamente. De modo que só há uma alternativa, é a superação do capitalismo. Não existe capitalismo sustentável. Não existe. Então veja, nós estamos diante aí de uma tarefa geracional que é a derrubada do capitalismo, porque senão não vamos ter planeta para viver. Vai ter planeta, mas não vai ser habitável pela nossa espécie. Talvez meia dúzia de burguês consiga dar o seu jeito. Mas para 99,9% da população mundial não vai ter jeito. É ou superamos o capitalismo ou já era. Segunda coisa, austeridade fiscal, déficit zero, superávit fiscal, sabe essas coisas? Essas coisas são incompatíveis, tá, com a estruturação
da Defesa Civil com a estruturação do planejamento urbano, do manejo de áreas de risco. Então também temos que enfrentar esse problema aí. É dever da classe trabalhadora lutar. É nosso dever que estamos aqui na Batalha da Comunicação explicar, orientar, demonstrar essas autolimitações impostas. Porque um dos problemas que gerou toda essa correria, todo esse atropelo, toda essa desorganização depois do ocorrido foi justamente o desmonte imposto à nossa Defesa Civil a partir de regras fiscais. Perfeito? Terceiro, a batalha das ideias em torno de tudo isso. Porque é muito bonitinho o Eduardo Leite botar o coletinho da Defesa Civil e ir para lá se fazer de vítima. Ficar questionando a ajuda do governo federal, que foi pouco, sim, podia ser mais, mas veio. Ele não cuidou nem do campinho dele. Tá? A Assembleia, que tem que aprovar verbas para liberar rapidamente, não se dignou a fazer uma reunião extraordinária. Não vai esperar a terça-feira, que é quando eles se reúnem. E aí o Eduardo Leite não soube cobrar nada. Eu fico puto, tá? Porque esse aí é o liberal limpinho. A diferença do liberal limpinho e do Bolsonaro é perfumaria. É o mesmo cocô, só que um tem um pouco de confeito por cima. Mas é o mesmo cocô. O Eduardo Leite é um canalha.